Yeshua se revelou como Mashiach na sinagoga da sua própria cidade. Vamos ver o que diz o texto a respeito. Shalom. Bem-vindos a mais uma edição de Or Hadash, uma nova luz na sua vida, uma meditação semanal da Torá. Hoje nós vamos ver um evento bem interessante, quando Yeshua se revelou como Mashiach, cumprindo as Escrituras, na sinagoga da sua própria cidade, onde ele foi criado. Vamos ler o texto sobre isso. Diz assim: Yeshua voltou para Galilá no poder do Espírito, e relatos a respeito dele foram espalhados por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas deles e todas as pessoas o respeitavam. Foi a Natzeret, onde havia sido criado, e no Shabat se dirigiu à sinagoga como de costume. Levantou-se para ler, e lhe foi dado o rolo do profeta Yeshayahu, e abriu o rolo e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito de Adonai está sobre mim, portanto ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos presos e recuperar a vista dos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor de Adonai. Depois de fechar o rolo e devolvê-lo ao Shamash, ele se assentou. Os olhos de todos os presentes na sinagoga estavam fixos nele. Ele começou a falar-lhes: Hoje, como vocês ouviram a leitura, esta passagem do Tanar foi cumprida. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras empolgantes que saíam da sua boca. Até se perguntavam: Esse pode ser o filho de Yosef? Então Yeshua lhes disse: Sem dúvida, vocês me dirão este provérbio: Doutor, cure-se a si mesmo. Ouvimos a respeito de todas as coisas que você fez em Quifarnaum, faça o mesmo aqui em sua cidade. Ele disse: Nenhum profeta é aceito em sua cidade. É verdade. Quando Eliarro estava em Israel e o céu foi fechado por 3 anos e meio, para que a terra sofresse uma fome severa, havia muitas viúvas. Contudo, Eliarro não foi enviado a nenhuma delas, senão apenas uma viúva, em Safate, na terra de Sidom. Também havia muitas pessoas com Sarat em Israel, no tempo do profeta Elisha, mas nenhuma delas foi curada, senão Naamã, o sírio. Bem, nós observamos aqui que Yeshua tinha um hábito. Ele visitava sinagogas e falava do Tanar. Ele expunha as Escrituras para pessoas que conheciam as Escrituras. Eram pessoas que frequentavam todo o Shabat a sinagoga, faziam regularmente a leitura das Parashiot. Então eles tinham conhecimento, não somente da Torá, mas na realidade de todos os outros escritos, principalmente os Nevim, os profetas. Eles tinham a grande esperança da vinda do Mashiach, eles aguardavam ansiosamente. Isso é lógico, sabemos que permanece até os dias de hoje. Contudo, Yeshua, ao ler o texto de Yeshayahu, ele leu um texto em que essa promessa não era simplesmente para ficar conhecida, um dia vai acontecer. Mas Yeshua contou uma novidade para eles. Isto agora aconteceu. Ou seja, ele era e continua sendo o Mashiach. Ele veio para cumprir isso e foi exatamente o que ele fez. Ele anunciou a mensagem do Tanar para pessoas simples, uma grande multidão de pessoas simples, ou seja, os pobres,
mas que também frequentavam a sinagoga, não eram ignorantes, mas eles tinham outras necessidades, eles tinham que se preocupar com a sua sobrevivência, mas as palavras que ele trazia para essas multidões as confortava. Por quê? Porque ele falava a respeito da vida futura. Ou seja, nossa vida não é só de aperto, não é só de trabalho, não é só de preocupação. Nós temos uma esperança de vida eterna. E Yeshua veio garantir isto. Então, quando ele falava também para outras pessoas que não eram do que eles chamavam de plebe, né, conforme a linguagem romana, mas as pessoas de mais recursos e mais conhecimento, que conheciam mais a Torá, esses também ouviam a sua palavra e o respeitavam. Muito mais do que nós vemos hoje. Hoje nós temos algumas pessoas que são totalmente antagônicas a Yeshua. Contudo, aqueles que o ouviam pessoalmente o respeitavam. Lógico, nem todos, mas a grande maioria das pessoas o respeitavam. Por quê? Porque viam nele uma qualidade especial, sabiam que o poder de Deus estava presente nele. Havia algo que transmitia segurança, que transmitia autoridade, porque ele tinha essa autoridade. Pois bem, as palavras de Yeshua estão registradas no Brit Hadashah e foram registradas por judeus. Sabemos disto. Então, são palavras confiáveis. Então, aquilo que ele falou, nada transgride a Torá. Nunca ninguém encontrou qualquer palavra de Yeshua que afrontasse a Torá. Então, devemos confiar. E, acima de tudo, o mesmo Espírito que agia sobre ele e os seus talmidim está presente também à nossa disposição. O Espírito de Adonai pode falar ao seu coração e você pode entender as promessas de vida eterna que Mashiach Yeshua nos trouxe. Por quê? Porque ele transmitiu tudo o que Moshe nos deu, tudo o que os profetas nos revelaram, tudo isto ele mostrou com clareza para ser entendido. Yeshua morreu em nosso lugar para pagar pelos nossos pecados. Ele derramou seu sangue como oferta pelos seus pecados e pelos meus pecados, de todos aqueles que confiam nele. Por isso que o Hanan disse na sua Bessorá, que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Uma pessoa que não se interessa em viver de acordo com a vontade do Eterno, não é filho de Deus. Mas todos aqueles que querem fazer a sua vontade e querem conhecê-lo, se tornarão filhos de Deus porque vão conhecer a palavra da Torá e vão saber que Yeshua veio cumprir todas as coisas. Ele não deixou nada sem cumprir e fará diferença na sua vida. Receba-o e assim o Eterno o abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.